Olá, tripulantes! Aqui quem fala é o Bruno e hoje nós iremos falar neste vídeo sobre a história e características e eventos de uma das raças mais curiosas e misteriosas do universo de Jornada nas Estrelas, os Talosianos. Roda a vinheta! Bom, a primeira aparição que a gente tem informação sobre a raça dos Talosianos é no primeiro episódio piloto produzido de Jornada nas Estrelas, Star Trek The Cage. Os Talosianos são alienígenas perigosos e poderosos, que habitam o subsolo do planeta Talos 4, situado nos limites do quadrante entre Alpha e Beta, e as coordenadas informadas até o momento quanto a Talos 4 são descritas na seriado de Discovery, e a marcação de curso seria o 7.4.9, marco 148. Existe uma proibição expressa que as naves da Frota Estelar visitem o sistema binário de Talos 4. Composto por 10 planetas, a frota estabeleceu a Ordem Geral 7, em razão da incapacidade de garantir a segurança de qualquer humano na superfície do planeta. Uma das poucas razões e oficiais e tripulantes podem ser punidos com a pena de morte dentro da Federação de Planetas Unidos. Então se trata de uma espécie tão evoluída em algumas capacidades que a própria Federação definiu que a sua exposição de seus tripulantes da Frota Estelar ou até de outros viajantes seria algo perigoso e poria em risco a própria segurança da Federação. O planeta Talos 4, historicamente, passou por uma guerra nuclear autodestrutiva, o que destruiu toda a sociedade dos Talosianos. A sua superfície ficou totalmente devastada e todas as espécies animais e vegetais daquele planeta foram extintos. Os próprios Talosianos estavam à beira da extinção e foi preciso migrarem para dentro do subsolo do planeta para que mantivessem a sua sociedade. Atualmente, todos os habitantes do planeta vivem no subsolo de Talos 4. Os Talosianos descobriram que a vida, usando seus poderes de ilusão, era viciante, quase como um humano desenvolvendo uma dependência física e psicológica por drogas e narcóticos. Eles ficaram entediados com o conteúdo das ilusões que tinham. A sua dependência destas ilusões para estímulos mentais fez com que os Talosianos começassem a capturar viajantes espaciais para usarem como base viva para suas ilusões. Uma curiosidade sobre os Talosianos que eu gostaria aqui de comentar com vocês é que a partir do momento que a sociedade deles passou a viver no subsolo, eles desenvolveram mais as suas capacidades mentais do que as suas capacidades físicas. E isso influenciou na sua cultura e nos seus valores, até éticos e morais. O primeiro contato da Federação Unida dos Planetas com os Talosianos ocorre em 2236, quando a nave SS Columbia se acidentou em Talos 4. Todos a bordo foram mortos, com exceção de um ser humano, uma mulher gravemente ferida, chamada Vina. Os Talosianos repararam seus ferimentos, mas seu trabalho a deixou desconfigurada, pois os Talosianos não estavam familiarizados com a anatomia humana. Usando seus poderes de ilusão, Vina poderia viver como se não tivesse ferida e parecesse anormalmente linda. Entretanto, o destino desta nave científica só ficou conhecido em 2254, quando a USS Enterprise, sob o comando ainda do capitão Christopher Pike, chegou ao planeta respondendo a um pedido de socorro. Esses eventos eles são descritos no episódio piloto The Cage. Em 2254, os Talosianos capturaram o capitão da USS Enterprise, Christopher Pike, e tentaram usá-lo para reconstruir sua civilização. Eles esperavam que Pike sentisse atraído por Vina e desejasse permanecer em Talos 4. Milhares de Talosianos sondaram os pensamentos de Pike, descobrindo que ele tinha excelente capacidade de memória. No entanto, após assimilar os registros da nave USS Enterprise, os Talosianos aprenderam que os humanos têm um ódio único ao cativeiro.
Mesmo quando tornado o mais agradável possível, os humanos preferem a morte a ficarem presos. Isso tornou os humanos inadequados para os desejos dos Talosianos. E Pike e sua tripulação, naquele momento, foram libertados. Os Talosianos recusaram a oferta de comércio e cooperação mútua que Pike ofereceu junto com em frente à Federação, alegando que os humanos usariam seus poderes de ilusão para sua própria destruição, como os Talosianos haviam infligido a si mesmos. Depois que a verdadeira aparência divina foi revelada, ela recebeu de volta não apenas sua ilusão de beleza, mas também um Pike ilusório para lhe fazer companhia. No novo contato que temos informação com relação aos Talosianos se passou anos depois, já em 2257, com a nave USS Discovery, para o resgate de oficiais Michael Burnham e Tenente Spock, que utilizaram as capacidades telepáticas dos Talosianos para a recuperação mental de Spock. O oficial científico de Christopher Pike começou a vivenciar o tempo de forma não linear, após o encontro com um ser conhecido como Anjo Vermelho. Spock exibia sintomas de transtorno mental, mas foi capaz de repetir as coordenadas de Talos 4 de trás para frente e lembrou que sua visita anterior com Pike. Trazidos para ajudar a curar Spock e mais tarde ajudar em sua fuga do planeta, projetando ilusões na nave da Seção 31 NCIA-93, fazendo com Leland pensar que ele havia teletransportado eles a bordo enquanto Burnham e Spock haviam escapado em uma nave auxiliar. Estes eventos, embora sejam momentâneos da aparição novamente dos Talosianos, são descritos na série Discovery no episódio If Memory Serves, se a memória servir. Os registros desta missão, assim como da missão original do Pike em Talos 4, foram considerados arquivos classificados pela Frota Estelar sob sigilo. Desta forma, até o momento em que James Kirk assume o comando da Enterprise, ninguém havia informação sobre a existência dessa espécie ou deste planeta, com exceção da Seção 31. Bom, algumas descrições sobre os Talosianos é que eles são humanoides, de constituição física de pequeno porte, são desprovidos de pelos, uma curiosidade interessante, e possuem um crânio desproporcional ao seu corpo. Várias artérias, formam estranhas protuberâncias na pele, que reveste a sua cabeça. Possuem um grande poder empático, capazes de criar ilusões e ler pensamentos a longas distâncias. São calmos e desprovidos de sentimentos fortes. Talvez eles usem outros seres vivos para viverem tais sentimentos com maior intensidade. Seu tempo de vida médio é considerado que dure várias centenas de anos, porém é um período finito. Ademais, por conta da catástrofe nuclear que destruiu a superfície do planeta de Talos, os Talosianos foram ao longo dos milênios se tornando estéreis, levando sua espécie a um beco sem saída. Outra das razões deles procurarem outras espécies para que possam continuar sua sociedade. A sociedade talosiana está envolvida numa guerra civil, tendo sido quase completamente devastada pela guerra nuclear que se seguiu há centenas de milhares de anos. As consequências físicas do inverno nuclear no planeta já estavam no fim quando o capitão Christopher Pike chegou no planeta, mas os alienígenas já não eram mais capazes de salvar a sua civilização sozinhos. Depois da guerra, os sobreviventes se mudaram para o subterrâneo, onde desenvolveram e ampliaram seus poderes mentais. Eles adquiriram a capacidade de induzir ilusões em outros seres. E mais que isso, revivê-las como se estivesse acontecendo. Na impossibilidade de viver uma vida ativa, os talosianos passaram os milênios capturando criaturas de outras raças e revivendo suas vidas por meio do seu poder de ilusão. Eles construíram uma espécie de zoológico de raças de toda a galáxia, onde colocaram espécies variadas capturadas em seu sistema solar de naves que se acidentavam ou que cruzavam o seu espaço. Uma das suas deficiências telepáticas é a incapacidade
de ler mentes cujos pensamentos estejam tomados por emoções primitivas, tais como ódio, raiva, desejo à morte, vingança. Esses tipos de sentimentos, eles bloqueiam a atividade mental dos talosianos. Além de todos esses eventos mencionados anteriormente, em 2266, onde a USS Enterprise já estava sob o comando do capitão James T. Kirk, ela desobedeceu às ordens da Frota Estelar, quando o primeiro oficial, que agora é o comandante Spock, assumiu o comando da nave. Na verdade, ele rouba a nave, mas isso a gente vai ter essa descrição no episódio duplo, né, da primeira temporada, The Menagerie, em que ele assume o comando da Enterprise e ele tenta levar o capitão Christopher Pike, que agora encontra-se num estado vegetativo e preso a uma cadeira, porém as suas funções mentais continuam sãs. A mente e a alma, o espírito de vida do Pike continua perfeito. E o Spock ele procura ajudar o seu ex-capitão. A gente vai perceber tanto na série clássica, né, quanto até no universo expandido e até em Discovery, o tamanho da fidelidade do Spock ao seu capitão, que no caso era tanto quanto o Kirk, quanto com o Christopher Pike. Assim como a humana Vina, o capitão Pike poderia ter uma sobrevida ao lado dos talosianos, através das suas ilusões. Acredita-se que Pike e Vina tenham afinal produzido filhos e colaborado na reconstrução da sociedade talosiana. Mas nenhuma expedição voltou a Talos 4 para verificar seu progresso em razão da proibição estabelecida pela Frota Estelar. Curiosidade: os talosianos do universo de Star Trek são um bom exemplo de que a humanidade, quando explorar a galáxia, poderá encontrar seres muito mais evoluídos que podem inclusive interferir no nosso senso de realidade, o que colocaria nossa vida e nossa existência em risco. O que é algo para muitos pode ser assustador, para outros pode ser fascinante. Bom, estas são as informações disponíveis até o momento que temos quanto aos talosianos. Eles foram uma das primeiras raças a aparecer dentro de Jornada nas Estrelas. E eu tenho uma reflexão assim que, por serem uma raça alienígena, eles têm conceitos alienígenas. Eles não têm a questão da ética humana. Para eles, o estado de cativeiro que eles colocavam em outras espécies era algo aceitável. Mas a gente vai ver que o Pike muda a opinião deles quanto a este conceito. E aí eu fico até me questionando, embora a gente não tenha nenhuma informação disso, se aquele zoológico de espécies continuou. Talvez sim. Bom, Pike ele ficou em Talos 4 com Vina, e a gente só pode supor o seu destino. Mas eu imagino que tenha sido um final feliz. Como a gente vê agora em Strange New Worlds a questão da preocupação dele quanto ao seu destino, apesar de tudo nós sabemos que o Pike terá um final feliz ao lado de quem ele ama, que é a Vina. Bom, tripulantes, este foi mais um vídeo do canal. Eu agradeço aqui a cada um de vocês. Se vocês tiverem qualquer sugestão, ideia ou comentários, por favor, não deixem de colocar aqui embaixo. E se vocês gostaram deste vídeo, coloquem a palavra aqui nos comentários. Talosianos. Muito obrigado a todos e vida longa e próspera.